Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E aqui a gente promete e cumpre, né? Márcia, outra minha convidada de hoje. Prometemos e cumprimos. Eu falei que ela ia voltar na outra vez que ela gravou aqui um episódio incrível, né? Falamos sobre direito e educação. Então seja muito bem-vinda mais uma vez e hoje vamos falar sobre bullying. Nossa, um tema complexo, né? Um tema que merece um episódio próprio, né? Não é à toa que estamos aqui cumprindo, então, conforme prometemos, né? Seja muito bem-vinda mais uma vez, uma nova parceria aqui no podcast. É um tema difícil que nos aguarda, mas preparamos aqui um roteiro com os pontos principais. Vai ser desafiador falar sobre isso, mas também muito necessário, especialmente hoje em dia, diante de tudo que vem acontecendo, que tem acontecido, na vida, na mídia, né? Eu acho que é impossível não falar de bullying aqui. Então, mas queria falar, né, com você, né, te agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade, por fazer mais uma parceria aqui com o podcast. É ótimo te receber novamente. Já te convido, né? Vamos aí, com certeza a gente vai achar um tema novo aí para explorar mais num outro episódio. Mas seja bem-vindo. Muito obrigada, Gabi. É um prazer. Eu acho que os temas que são trazidos pelo seu podcast são extremamente valiosos para a sociedade. E falar de educação e trazer mais um tema tão importante nesse âmbito educacional é extremamente valioso. Então, eu que agradeço a parceria aí firmada entre nós. Maravilha, né? Quando a Márcia esteve aqui da outra vez, né? Aliás, um episódio recomendadíssimo, né? Para você que se interessa mais sobre direito à educação, né? Foi um bate-papo super rico que a gente teve aqui, fizemos recomendações. Nós falamos, né? Nós chegamos a falar sobre alguns desafios, né? E claro que quando a gente pensa em desafio em relação a isso, né? A gente pensa no bullying, né? E eu acho que o bullying não é novidade para ninguém, mas a forma como o bullying tem sido percebido, como ele tem acontecido também, muda, né? Porque se a forma de se comunicar muda, se a forma de viver muda, de trabalhar muda, né? De se relacionar muda, é claro que o bullying, né, como instituto muda também. Então, a gente tem uma preocupação quanto a isso. Mas antes de a gente começar, né, caso você esteja chegando aqui agora por causa do tema do episódio, eu não conheça a Márcia, né, claro, está super recomendado. A gente vai deixar o link também, né, Márcia, do episódio anterior aí para quem quiser escutar. Mas a Márcia Cutra, ela é advogada, pedagoga, mestre em ciências pedagógicas e doutora em educação, né? Então tem uma formação completíssima aí, a gente deixou já a bio dela. Tá tudo aí, né, no perfil do podcast. Você que me acompanha já sabe. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo também, ouvinte. Se estiver chegando pela Márcia também, né, não deixe de acompanhar o podcast, seguir o Justo Agora Podcast no Instagram. Mas dito isso, né, feita essa apresentação, vamos pensar aí no tema, né? Foi difícil até fazer o roteiro, né, Márcia? Foi, Exato, foi difícil, exato. assim, o que que a gente vai falar, né? O que a gente vai falar sobre isso? Porque é um tema tão rico e tão complicado, né? Então, o que que é mais importante aqui sobre o bullying? Então, como eu falei, nós selecionamos alguns tópicos. E eu acho que a gente poderia começar falando sobre as dimensões atuais do problema. E claro que isso tem uma relação, né, como a gente falou, a Márcia já esteve aqui, já falamos sobre o direito à educação, e isso tem uma relação também com o direito à educação, né? A gente vai pensar aí no âmbito em que se materializa o bullying, né? Então a gente não pode deixar de falar em educação quando falamos em bullying. Mas eu queria te ouvir um pouquinho em relação a esse ponto, entre essa relação aí que existe entre o direito à educação e o bullying, para a gente compreender as dimensões do problema, como é que essa questão se materializa hoje. Inicialmente, eu vou começar falando um pouquinho, Gabi, o quanto a nossa educação ela é excludente, né? E baseada nessa exclusão toda que até hoje a gente tem dentro das instituições educacionais, o bullying ele vai tomando uma proporção cada vez maior, né? Até por conta da evolução das gerações, né? A gente se tem geração X, Y, Z, hoje já estamos na alfa. E aí a progressão de comportamento, como essas gerações vão se colocando no decorrer da vida, diante dos problemas e diante das situações, das circunstâncias que vão surgindo dentro de um ambiente escolar. E aí a gente pode até fugir um pouquinho do ambiente escolar, a gente pode trazer isso para a nossa vida dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro das nossas relações familiares também. Então, a palavra bullying, ela vem e é de extrema importância, porque quando nós falamos em educação, o bullying sempre existiu.
E nessa existência dele, muitas vezes ele não era falado, não era levado em consideração, e eu escuto muito, principalmente da geração X, que é a nossa, a minha, né? Não a sua, mas é a minha, que eu me enquadro nela, no auge dos meus 50 anos, que ela vai de 40 a 59 anos, ela é uma geração que era pautada para o foco no trabalho. E aí, quando eu tenho uma geração pautada com foco no trabalho, as relações humanas, as relações escolares que acontecem, os amigos que são que norteiam a gente dentro dessa época, eles são importantes. Muitos eu escuto muitas pessoas da minha geração hoje falando: ah, mas eu sempre sofri bullying e eu nunca levei em consideração isso. Hoje é uma frescura, e a palavra frescura é uma coisa que me corrói dentro do meu coração, porque é um absurdo falar isso hoje, mas nós sempre sofremos e com certeza trazemos algumas mazelas da nossa época, né? Que resvalam na nossa vida hoje. Eu cito por mim. Eu sempre fui uma menina acima do peso, luto hoje para ter uma vida saudável, mas para que eu possa me manter dentro de um ambiente saudável, não só de alimentação, mas de peso também. Eu era uma menina que usava óculos, usava aparelho, e eu também sofri bullying. Em algum momento na minha vida, isso resvalou nas minhas relações com a minha família, com os meus amigos, e isso é claro. E aí, nós temos, em contrapartida, depois dessa nossa época, da geração X, surge a geração Y, que aí já abrange dos 25 aos 39 anos, que já colocam, já transformam esse ambiente de trabalho que nós trazemos antigamente numa posição muito mais agressiva, numa situação mais divertida, né? Eles já desenvolvem uma autonomia maior, eles já têm as relações interpessoais um pouco mais respeitosas, essas relações interpessoais são importantes para a vida deles, mas ao mesmo tempo traz aí uma impaciência, um idealismo de carreira, mas tudo pautado numa melhoria de saúde geral, de uma saúde mental também ali inclusa. E aí vamos para a geração Z. A geração Z é o que a gente mais vai falar no episódio de hoje do podcast, porque é a geração que mais pratica o bullying e é a geração que mais sofre. É uma geração que entrou. A gente está falando aí dos 15 aos 24 anos, ela entra agressivamente dentro do ambiente tecnológico, então aí já entra o cyberbullying também, e é uma geração que se cobra o tempo todo. É uma geração que tem muitas pessoas ali solitárias, depressivas, que fazem uso de medicação agressiva para que possa se conter dentro daquele ambiente, ou ainda de estudante, ou ainda nas relações de trabalho que ela realiza, mas é uma geração complexa a ser estudada. E aí, por fim, nós temos uma geração alfa que surge aí, são o que a gente fala dos 14, então, a 0 anos de idade, que é uma geração que tenta resgatar. E aí eu fico feliz, porque a atuação escolar, ela se torna importante e surte o efeito necessário. Toda a mobilização para que essa atuação seja um pouco melhor, ela realmente fica clara nessa geração que está surgindo agora, porque eles são mais empáticos. E aí a palavra empatia, quando eles têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e analisar o outro, quando a gente fala de inclusão, hoje a gente traz tantos temas importantes e quando a gente atua dentro da escola com esses temas, a gente consegue trazer uma geração um pouco melhor. Então, o bullying, na verdade, ele sempre existiu. E não é romantizado, não é a frescura. Isso não pode ser tido como uma ordem natural do sistema. Temos uma geração que tem que ser cuidada, sim, que eu acho que hoje, penso, tenho, sem medo de errar com os meus estudos, é a geração Z, que é a que vai estar inserida, que são nossos futuros governantes, quando a gente fala de 15 a 24 anos, mas é uma geração que preocupa pelo seu nível de atuação, e se a gente não tiver ali um olhar criterioso para ela, porque aí a gente já está falando de pessoas que já estão no âmbito de faculdade e já estão inseridas no mercado de trabalho. Como isso vai reverberar aí para o mundo, né? Para a sociedade, quando a gente fala de nível Brasil, e como elas vão ser importantes para a vida de todos aqueles que ela se relacionar. Então, o bullying, na verdade, é uma realidade.
Ele acontece já desde os primórdios, quando a gente estuda Desde educação. sempre, né? Não, não é novidade, Exatamente. né? Não Só é que ele sempre foi novidade. muito camuflado, né? Quando a gente fala em preconceito racial, que tem um crime específico para isso, quando a gente fala do aspecto físico que a pessoa traz, então o aluno inclusive ele também traz por vezes, dependendo do nível dele, um aspecto que é só dele, o grito, a inquietude, aí as disfunções também. Não estou falando só do aluno autista, não, estou falando das disfunções, do TDAH e outras tantas. E aí eles trazem características que são só deles e já sofrem preconceito por isso também. Então, o que que é o aluno típico e atípico, né? Penso que hoje numa escola nem se pode falar mais de aluno típico. Todos nós trazemos alguma característica que são só nossas e devem ser respeitadas. Com certeza. E tem vários paralelos aí na sua fala, né, em relação ao episódio anterior. Mas é muito oportuno a gente começar falando sobre isso, porque é uma questão geracional, né? Quantas vezes a gente não ouve alguém dizendo, ah, mas no meu tempo não era assim, ou então no meu tempo isso era desse jeito e hoje em dia não é mais. E a palavra frescura, de fato, vem, né? E não se trata disso, não se trata disso. E eu acho que as novas gerações, né, os adolescentes, enfim, crianças, adolescentes, jovens adultos, são gerações bombardeadas por tecnologia, por informação. Então, até a forma como a gente processa informação, e eu me coloco junto, né, aí do pessoal, porque às vezes está demorando um pouquinho mais para carregar a página, eu já estou pensando, a internet caiu, tem que clicar, o que que aconteceu? É uma ansiedade que a gente nem percebe e acaba internalizando, e obviamente ela vai se refletir aí na vida, né, de modo geral. E claro, quando a gente fala de bullying, a gente fala de tecnologia, a gente fala de telas, né? E é claro que nós estamos expostos, né? E aí não só as novas gerações, mas todo mundo, né? Se você entra aí no X, né? O antigo Twitter, por exemplo, né? Você vai ver comentários, e é uma rede social bastante tóxica, né? Muitos problemas ali, questões que afetam a saúde mental e, claro, o bullying, né? Então você tem aquele escudo ali da rede social, do anonimato, né? Do suposto anonimato, de pensar que não vai ser responsabilizado e, portanto, você vai e faz. É o que você quiser, você fala o que você quiser e é isso, né? Porque a internet é uma terra de ninguém, a gente sabe que não é bem assim, a gente não vai entrar aqui em questões de responsabilidade civil e até crimes também, né? Não se trata do foco do tema. Mas a questão é que temos uma geração ansiosa, novas gerações ansiosas, não vou colocar aqui até no plural. Eu acho que a pandemia potencializou isso, né? Questão de socialização ali, e eu não falo nem para minha geração, né? Porque a pandemia me atingiu, eu já tinha 22 anos, né? Então já tinha ali, né, uma certa idade, mas você imagina, né, uma criança ali, um pré-adolescente, um adolescente, eu acho que são anos, né? Todo mundo perdeu, mas eu acho que esses anos, né, não voltam, né? E são anos de muito contato, né, com outras pessoas, com a formação, né? E a formação nossa dentro da sociedade, ela acontece quando a gente convive com o outro, né? Eu só consigo me enxergar como eu sou porque eu sei que você é diferente e o outro é diferente. Aí eu desenvolvo empatia, eu desenvolvo outras habilidades, né? Eu acho que isso tudo foi colocado em xeque por causa da pandemia. Mas fato é que a percepção do bullying, né? Então eu destaco aí da sua fala duas questões. A percepção do bullying é geracional. Eu continuo achando que isso é um grande obstáculo, mas também é o tipo de bullying e a intensidade desse bullying. Porque a partir do momento que eu coloco novos ingredientes, né, por exemplo, em outros tempos, né, a criança sofria bullying na escola, mas não tinha um grupo do WhatsApp, não tinha um Instagram em que a pessoa continuava sofrendo bullying, né? Então, eu acho que hoje o bullying ele é muito mais perigoso porque ele tem outras dimensões. Ele pode ser reiterado, ele pode ser replicado, repostado, retuitado, né? Seja o que for, né? O verbo que você quiser, né? A gente tem aí um verbo para as redes sociais e eu acho que isso traz uma carga muito, muito, muito negativa. E aí entra a questão da educação, o papel das escolas, não só, né, das escolas, mas educação, né, em sentido amplo, né, lato sensu. Então, pais e mães também. E aí entra de novo a questão geracional, né, de como cada um vai perceber o bullying. Mas eu acho que são considerações muito importantes que a gente precisa fazer aqui, no primeiro momento. E, claro, contextualizando já aqui, você falou um pouquinho, né, da origem do bullying, né? O bullying sempre existiu, né? O que muda é a forma como a gente entende. Mas fato é que nós temos novos casos de bullying, né? Se é que a gente pode colocar assim hoje em dia.
E acredito que vamos ter outros, né? E temos outros problemas aí. Uma deepfake pode ser uma nova forma de você fazer um bullying, né? Você pega ali a voz do coleguinha, a foto do coleguinha, quando vê, opa, tá fazendo bullying, falou não sei o quê. Não, não falou nada, falou coisa nenhuma. É um vídeo feito por inteligência artificial, né? Então temos novos casos de bullying, o cyberbullying, né? Como você mencionou, e, claro, os impactos disso na vida das crianças, adolescentes e adultos também. Enfim, acho que aqui independe da idade, é claro que a gente está pensando nas novas gerações, né? O foco aqui do episódio, pensando em educação, em transformação, né? Melhor dizendo, mas todo mundo se afeta com isso, né? Isso é óbvio. E um dos principais problemas, né, como eu tinha falado, é esse escudo, né? Esse escudo que a rede social propicia. E um ponto que eu coloquei aqui no roteiro, né, que eu acho legal da gente mencionar também, né? Não que a gente possa fazer uma distinção, né? Mas eu coloquei aqui a título de sugestão mesmo, né? O bullying antigamente, talvez, né? Talvez fosse mais qualitativo, né? A qualidade, isso aqui é um adjetivo pejorativo ali no recreio, né? A menina ali fez isso e aí todo mundo ri, tudo um tipo de bullying, né? Ali no ambiente escolar, por exemplo. Hoje, além dele ser qualitativo, ele também é quantitativo, né? Mais quantitativo do que foi em outros tempos, justamente pela potencialização, o tamanho que ele assume por causa das redes. E aí eu queria te ouvir em relação a isso, eu sei que você estuda, né? E podemos misturar, claro, um pouquinho de psicologia, que também não vai ter como não falar, né? Mas você concorda? Eu achei interessante, como se fossem diferentes perspectivas, né, para a gente compreender aqui o bullying. O que que você pode trazer para os ouvintes em relação a isso? Na verdade, quando a gente fala de qualidade e quantidade, o bullying, na verdade, é um ato intencional. Se ele é um ato intencional e repetitivo, né, Sim, em alguma proporção, obviamente, eu penso que as telas e a forma do acesso à informação, que não é uma informação, né, a informação gerada pela inteligência artificial ou pelo próprio Google ou qualquer fonte de pesquisa que hoje se usa, ela é meramente uma informação, ela só gera conhecimento a partir do momento que você transforma aquilo sim, realmente em conhecimento. Então, quando a gente fala em quantidade, sob o meu ponto de vista, ele sempre foi agressivo, né? Ele sim, sempre traz uma agressividade, porque só quem sofre pode, né, dar o teor e a proporção do quanto isso o fere. Então, às vezes, o que passa desapercebido, o gordinho, aquele garoto é estranho, é demente, né? Outro dia eu peguei uma criança de 10 anos que traz uma fala muito clara. Não, mas aquele meu amigo é demente, mas eu posso chamar ele assim porque ele mesmo se chama de demente. E não é demente. Ele, na verdade, trazia ele tem o TEA, não sei o nível, porque a criança não soube se posicionar a respeito, mas ele tem ali, e se a gente não tiver uma incursão muito clara e tiver isso muito bem assessorado dentro de uma instituição, ela toma a proporção que tomou. Talvez antigamente, né? E quando a gente fala em antigamente, a gente está falando, retornando só 20 anos, tá, Gabi? Eu nem vou retornar tanto tempo assim. Quando a gente fala de sim, 20 anos a mudança é atrás, recente. quando a gente fala de 20 anos atrás, ele talvez não causasse tanto impacto na forma realmente como você disse. A forma está muito mais agressiva e muito mais impactante, que não é um mero falar, não é só um Sim, bullying verbal. Ele passa a ser agressivo, ele passa a ser tocar no material do aluno, a fazer a agressão física, ele passa a ser físico, né? Não que o verbal não se transforme em físico, porque o transtorno psicológico também traz, resvala na nossa pele, né? E isso vai resvalar em qualquer pessoa. Mas a proporção que ele toma hoje, a dimensão que ele toma hoje, o que assusta quando a gente fala de casos que aumentam agressivamente, é importante a gente falar disso, o quanto se cresce no país os casos de bullying. Em 2024, a gente ainda não tem uma proporção isso fechada, mas em 2023 já se tem um estudo claro disso e aumentou mais de 100%. Quando a gente fala isso, chega a chocar, né? sim, São mais de 10 mil casos por mês. Isso a gente está falando em âmbito Brasil, que se tem notícia. E isso que se gerou judicialização, a gente está falando de casos que foram judicializados, que geraram alguma repercussão, seja midiática ou não,
mas que geraram alguma repercussão nociva, e isso é chocante. Realmente, aí a sua fala faz todo sentido. Porque são pessoas que já estão trazendo à tona a quantidade de sofrimento que elas estão tendo dentro do ambiente escolar. E isso, se a instituição não fizer algo que seja pautável para aquele responsável poder também estar inserido dentro do contexto da cura, né? Porque, na verdade, quem pratica o bullying muitas vezes precisa de muito mais atenção do que quem sofre com bullying. Então, quando a gente fala do aluno que pratica e aquele que recebe, o que recebe é o ofendido, ele está coberto de razão, mas quem ofende, ele precisa ser abraçado também. E muitas vezes não é entendido isso. E voltando um pouquinho, falando que é muita coisa que vai surgindo nesse Sim, nexo sim. temporal e que a gente pode argumentar aqui. Quando você falou dos grupos de WhatsApp, uma coisa que eu penso ser extremamente nociva para uma instituição educacional são os grupos de WhatsApp não criados por pais. Esses vão existir, a escola não tem poder de escolha sobre isso, mas ela tem poder de atuação sobre isso. Quando você tem um grupo de WhatsApp em que muitas vezes a professora do seu filho está ali inserida, em que se há troca de mensagens o tempo todo, um fala alguma coisa, porque seu filho agrediu meu filho, e aí a professora e alguém da instituição faz parte desse grupo, e hoje em dia o que muito se vê, o que eu sou totalmente contra, e todos os momentos que eu posso, na minha consultoria, falar sobre isso, as pessoas, até docentes acham isso muito absurdo. É inevitável trocar contato com os pais. Não, não é inevitável. A partir do momento que você tem uma instituição que responde por você. E aí, quando você cria essa relação intimista, os casos de bullying começam a surgir muito mais claramente, porque o caso de bullying também ocorre do aluno com o professor. E muita gente não fala sobre isso. O quanto o professor também sofre na sala de aula com aqueles alunos que praticam o bullying, e por vezes é social, pelo grau social que aquele professor possui. Há professores que não possuem condições financeiras de viajarem para o exterior todo ano, e o aluno traz isso como preconceito. Isso é claro, evidente e muito notório, por mais que não seja muito falado. Eu estou dando um exemplo só do como o professor pode sofrer. E como o professor, com a sua inteligência emocional, ele tem que nortear tudo isso de forma muito inteligente para que o aluno não se sinta agredido e ele, por sua vez, trabalhe isso dentro do seu coração também, que está tão ofendido por aquela atitude ou fala ou contexto em que o aluno colocou o professor naquele momento. Mas, enfim, na verdade, é preciso cuidar. É preciso que uma mediação escolar seja efetiva dentro de uma escola. Isso aí é claro, evidente. Cada vez mais eu vejo o quanto isso é importante. A judicialização talvez seja realmente. Eu nunca aconselho a judicialização dentro do caso do bullying, mas eu acho que a mediação escolar ela é muito mais acessível e muito mais producente quando eu consigo envolver o agressor e o agredido, e que a gente resolva isso de uma forma clara. Mas, por vezes, também eu entendo que a escola também não tem essa maturidade, ou também não tenha profissionais capazes de lidarem com isso. E aí que entra, talvez, o papel de algum terceiro, que possa realmente fazer uma mediação escolar plena, de forma que as famílias se sintam abraçadas, pertencentes ao local e que possam realmente dirimir a questão. Esse problema da falta de preparação foi uma questão que a gente enfrentou no outro episódio também, quando falamos das dificuldades e da concretização do direito à educação no ambiente escolar diante da pluralidade de alunos e da pluralidade de necessidades, né? E aí até como você falou, né, essa ideia de aluno típico, atípico, isso vai caindo por terra, né? Mas é necessária uma preparação e muitas vezes não existe essa preparação, até por uma ignorância, talvez, né, de como fazer, né, de como proceder, desse conflito geracional, né, que existe. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque, como você falou, né, a dimensão que as coisas vão tomando é, é assustadora. Né? Então, um dia ele é um grupo e fala com isso, fala com outro, quando vê se faz uma corrente. E você vai criando várias situações que antigamente não existiam. Então as pessoas vão tomando conta da vida umas das outras, rotulando determinadas pessoas, né?
e cobrando ou brigando, discutindo, exigindo, né? Se sentem ali, você cria uma relação, né, de uma falsa intimidade, muitas vezes, de um falso contato, porque ali é uma coisa por mensagem, né? Às vezes você nem conhece a pessoa com quem você está lidando, mas cria-se esse ambiente propício para que possam surgir. Claro, aqui a gente está falando do lado negativo da coisa, né? Óbvio. Você pode conhecer pessoas, já fazer um grupo aí com seus filhos, né? Os pais, as mães, fazerem um grupo e tudo bem. Mas a gente está falando aqui também do lado ruim, em relação aos alunos, professores e pais, né, responsáveis, enfim. Então é tudo muito novo e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E outro ponto é que muitas vezes a gente chega no bullying, né, como você falou, você tem o ofensor e o ofendido, né? Quando a gente fala em responsabilidade civil, idem, né? E outras pessoas também envolvidas, mas vamos pensar aqui nos dois, as duas figuras principais, né, digamos assim. A gente tem que pensar também quem está ofendendo, porque muitas vezes tratar o bullying não é só chegar lá no final, lá na ponta do iceberg, que é também uma questão que a gente tratou no episódio anterior. Por que que esse bullying está acontecendo? O que que essas crianças estão passando, adolescentes, enfim, o que quer que seja? O que está havendo aqui? Você só vai conseguir mudar, e pensando aqui numa mudança maior, paradigmática, se você pensa no sistema como um todo. Se você vai atacar a consequência, se você vai ter ali uma atitude para aquele caso, uma atitude muito mais para tentar resolver uma coisa que já aconteceu do que para prevenir, do que para entender a raiz do problema, você até pode melhorar o cenário, mas você não vai resolver nada. Então é preciso que a gente faça uma avaliação mais global disso tudo, né? Por que está acontecendo? E muitas vezes, né, é aquilo que você falou, óbvio, a pessoa que foi ofendida, e aqui a gente poderia falar de dano moral, né, por exemplo, outras questões também, está tudo ligado. A pessoa que sofre, só ela sabe. E às vezes o que você fala não tem peso nenhum para você, você nem fala por mal. Às vezes a pessoa que está fazendo bullying nem sabe que está fazendo bullying e não está fazendo por mal mesmo. Às vezes vem até de uma pessoa próxima, né? Mas é sobre como você se sente em relação àquilo, né? Então tem que existir essa preocupação. O ofensor, por óbvio, também precisa ser olhado, o ofendido, né? Claro, né? Ele tá, é óbvio que está sofrendo tudo. Muitas vezes não verbaliza, tem criança que não verbaliza, adolescente não verbaliza, adulto, né, que leva, né, engole sapo, né? Eu mesma, né, já ouvi muito isso, né, quando eu era mais nova, tá engolindo sapo. Tem gente que não fala, tem gente que fala pra caramba, né, e enfim. Então são vários pontos, né, como cada pessoa vai reagir, mas, né, na minha opinião, a meu ver, a gente não vai conseguir resolver nada, e aqui eu não falo só de bullying, né, mas de vários problemas, né, se a gente só for tratar ali, depois, vou colocar o band-aid. Eu não tô vendo por que que eu tô me ferindo, eu só tô colocando o band-aid. O band-aid está resolvendo? Não. Ele está ajudando na cura, ali um tratamento. Mas por que que eu estou me arranhando, por exemplo? E aí eu acho que se isso não for analisado, e no contexto escolar, é aí que entra a questão da preparação, da dificuldade que é para que isso aconteça. Aí se isso não acontecer, de fato a gente não vai conseguir trazer uma mudança efetiva, né? E eu acho que as novas gerações, né, apesar dos pesares, dos problemas, são pessoas que estão vivendo nesse mundo, né, muito diversificado, muita diversidade, pluralidade, então são pessoas a cabeça aberta, né, tem muitas questões, muita informação chegando, então potencial existe, eu acho que potencial existe para a gente fazer mudanças muito boas na sociedade, mas a gente tem que começar analisando mesmo, né, e não é uma tarefa simples, né, muito pelo contrário, até porque tem vários agentes aí, né, pessoas envolvidas de várias idades diferentes, com culturas diferentes, valores, enfim, né, questões, né, de vida que não podem ser desconsideradas aqui, né, evidentemente. E já que a gente está falando de tantos problemas, tantas coisas ruins, né, e como a gente falou lá atrás, é inevitável, né, você falar de bullying, você passar por tudo isso. Por que não pensar em soluções, né? Eu falava há pouco tempo da importância da gente pensar no sistema, né, como um todo, para que a gente possa ter mudanças mais profundas, para que a gente possa ter uma ruptura aí, né, de fato, e pensar em todas as pessoas, né, que estão envolvidas, pensar no ofendido, mas também no ofensor, né, nas razões aí pelas quais tudo isso acontece. Mas a gente separou aqui algumas soluções, né, e colocamos aqui, né, possíveis, né, então possíveis, né, não que a gente não possa pensar em outras, mas às vezes pode ser que não funcione, né, pode ser que a gente precise de uma outra abordagem.
Mas a questão, né, que é um podcast jurídico, né, a gente não pode passar por aqui sem falar disso. Mas a questão legislativa, né, eu acho que até para as pessoas que não são da área, né, existe uma certa curiosidade, né? Então, o que que a lei fala sobre isso? Ah, mas o fulano fez isso, mas ele vai ser responsabilizado? Ah, qual é a pena? Mas isso é crime, né? Então, existe ali uma inquietação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário legislativo sobre o tema. Você já falou também um pouquinho sobre judicialização, né, como uma forma de tratamento aí do bullying nas escolas, pensando aqui nas escolas. E é óbvio, né, que um dos institutos aqui, né, um queridinho aqui também do podcast, que é a responsabilidade civil, né, também é muito importante. Eu já até falei aqui com você, né, antes da gente gravar, que pode ter um episódio só sobre isso, né, com casos concretos, a questão da responsabilização. Nesse contexto, acho que as pessoas têm muita curiosidade, querem saber como é que é. Até porque, né, como é que fica a escola? Ah, mas o pai, a mãe, né, existe aí uma curiosidade muito grande de cyberbullying, né? Então, eu queria ouvir você mais em relação a essas possíveis soluções. O que que você tem para apresentar aqui para a gente, para os ouvintes, em relação ao direito? O que que a lei diz, né? E o que que a gente pode pensar a partir disso? Então, vamos lá. Esse ano, a Lei 14.811 é homologada e ela traz o bullying como crime. E aí, muito se discutiu, mas ele já está inserido dentro do Código Penal, porque se for agressão física, está lá, se for a injúria racial, porque é importante a gente também citar aqui nesse episódio que grande parte, né, 52% do ato do agressor para com o agredido, 52% dos casos de bullying são por motivo racial e religioso. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem que parar, refletir e analisar como institucionalmente nós vamos buscar falar mais sobre isso dentro das próprias instituições. Mas voltando à parte legal, então, a Lei 14.811 ela traz a criminalização efetiva do bullying e do cyberbullying. E aí também tem alguma valoração que se dá ao cyberbullying, não tanto quanto ao bullying, porque o cyberbullying ele já prevê uma reclusão de 2 a 4 anos, então, para o agressor, e multa se a conduta não for constituída, então, como uma ação grave. E no caso do bullying em si, que é a atuação intencional, repetitiva, que causa humilhação, ele prevê meramente a multa. E se for em caso grave. E aí, muito que se discute hoje no meio jurídico e educacional é o que se denominaria, então, a palavra grave dentro do ambiente do bullying. Porque a gravidade está naquele que sofreu, né? Então, por isso que hoje, alguns responsáveis, dentro desse contexto escolar, buscam inicialmente fazer um ato cartorário da agressão em si, para que depois judicialize. E a judicialização incorpora quem? Obviamente o responsável. Se o aluno for de menor, né, de menor de idade, é o pai que vai arcar com essa multa. E a mesma coisa com cyberbullying. Com cyberbullying não há o que se falar em reclusão se o aluno for menor de idade, o agressor. Né? E a multa pode persistir no foro civil, obviamente, se assim o juízo em que for distribuído a causa é assim entender. Mas é uma coisa ainda que precisa, Gabi, na realidade, de muita análise, de muita reflexão. E quando a gente traz a informação de que 52% dos casos de bullying são por motivos raciais e religiosos, é uma coisa que deve chocar um país que é laico, né? E isso é laico quando a gente fala de religião e falar ainda de racismo. E hoje eu acho isso muito pleno, muito importante quando a gente fala de letramento racial, que pode ser um outro motivo para outro encontro nosso, é muito evidente a necessidade, quanto mais que se tem, não só de trazer essa informação para os alunos, dentro do ambiente escolar, dentro das aulas previstas na matriz curricular, mas sim para os pais. E hoje, muitas escolas, e eu fico muito feliz com isso, dão as mais variadas nomenclaturas a esse ato, mas muita escola possui o que a gente chama de escola de paz. Escola de paz são encontros
proporcionados pela instituição educacional, direcionadas aos pais de alunos ou a toda a comunidade educativa, né, quem quer que seja, trazendo pessoas relevantes dentro do meio educacional, pediatras, neurologistas, todas as pessoas que podem colaborar com essa fala e muito mais ainda pessoas inseridas dentro desse contexto de responsabilidade de letramento racial, para que as pessoas possam entender, porque a educação o aluno vai reverberar aquilo que ele possui em casa. Os exemplos que ele possui em casa, muito mais do que fala, são atitudes. Então, as atitudes que os pais possuem dentro de casa, ele vai reverberar dentro da escola. Então, muitas falas, o aluno, por vezes, os menores, eles não têm nem noção do que estão falando, mas eles recriam as falas que eles escutam para que possam ofender o aluno, que muitas vezes é o que você também disse anteriormente. Às vezes não são nem falas que eles estão com o intuito de agredir, e tudo isso tem que ser analisado. Quando a lei fala intencionalmente, o aluno, por vezes, não tem a intenção, e ele mesmo assim agride. Então, a mediação escolar e uma escola de paz, que, volto a dizer, pode ter a nomenclatura que tiver, encontro de responsáveis, comunidade educativa na escola, você pode trazer a comunidade educativa das mais variadas formas para dentro da sua instituição e ali desenvolver com eles uma forma, uma conduta e dar conhecimento, porque ninguém detém o conhecimento de tudo. Então, se você também não estabelecer um diálogo, por ver, as escolas, muitas vezes, elas têm medo do pai dentro da escola. E é o contrário. Quando a gente entender que o contrário faz com que a escola cresça e evite esses transtornos legais, que quando você traz um problema desse, é, envolve não só a família, mas envolve o local também em que ele foi praticado. E muitas vezes o local em que ele foi praticado não foi no âmbito somente da escola. Se você acontecer na calçada da escola, a 100 metros, até 100 metros em que a instituição educacional também se localiza, ali tá previsto o crime. Então, o bullying ele pode reverberar também de outras formas, em agressão, em homicídios, e que as pessoas não têm noção da proporcionalidade do que faz essa atuação. Mas quando a gente fala de lei, a gente traz isso. Hoje a gente tem uma lei que protege um pouco mais, então ela intimida um pouco mais a atuação do agressor, mas ela, em algum momento, se ela não for trabalhada devidamente e explicitada devidamente, ainda gera algum desconforto e uma não compreensão da palavra grave, como eu judicializo, e nem tudo é judicialização. Eu, aliás, nem sou a favor da judicialização. Eu sou Sim, uma advogada é que a gente bate nessa tecla aqui, né? exatamente, a desjudicializar as ações, elas são muito mais, elas realmente, elas impactam muito mais positivamente em todo o transtorno que está ali ocasionado. Então, todos precisam de acolhimento. Então, quando a gente fala em mediação escolar e trazer essa comunidade educativa para conhecer realmente os mais variados temas, eu acho que é a solução mais clara e que pode trazer um resultado mais eficaz dentro desse ambiente que a gente vive hoje. Eu acho que, como você disse, né, às vezes a lei, e aqui não é um caso, a gente está falando de bullying, né, mas a lei às vezes traz termos um pouco imprecisos, às vezes é proposital mesmo, né, para que possa haver uma análise casuística daquilo. Às vezes é um termo muito subjetivo, né, então quando a gente fala, por exemplo, em dano moral, como é que eu vou dizer que o que você está me falando que foi grave para você não é grave, né? É porque é você que está sentindo, então acaba sendo paradoxal e um grande desafio para todo mundo, né, que estuda direito, que trabalha com isso, que, enfim, advoga, né, todos envolvidos. Temos dificuldades para passar isso, mas o que que é isso, né? Isso aí é grave, né? O que que é a gravidade? É a conduta ali, ó, culposa, né? Os graus de culpa, né? Você fala em responsabilidade civil. Então, questões aqui que a gente poderia ficar debatendo por muito tempo. Mas uma coisa é verdade, né? Eu acho que muitas vezes a pessoa faz sem saber, reproduz ali. Hoje em dia até na internet, às vezes nem o pai, nem a mãe, ninguém da família, né, viu ali um vídeo, está ali reproduzindo uma criança, um adolescente, nem sabe, né, direito o que está falando, e só reproduzindo, reproduzindo. Uma coisa negativa, uma coisa que é replicada, replicada. E você planta, né, ali você faz uma, né, uma atitude negativa, gera uma outra, que gera um isolamento, que gera um problema.
E as estatísticas, como você disse, também revelam outros problemas, né? Então, questões religiosas, raciais, outros buracos, né? Que podem gerar outros problemas, né? Um caso de um homicídio aí num extremo. Então, o bullying, na verdade, ele está no meio aí do iceberg, né? Porque tem coisa antes, né? Por que que ele está acontecendo? Então, a gente tem que tratar isso também. E olha o que que ele pode gerar, né? Também impactos muito mais negativos quando a gente pensa aí num cenário global, né? O bullying, quando levado aí às últimas consequências, né? E todos sabemos como pode ser difícil e como a violência, né, se materializa nesses casos. Então é um momento de repensar, né? Eu acho que é um momento de a gente ter muito cuidado também, são as nossas ações, né? O papel dos pais, né? Como você falou, a escola não deve temer os pais, né? Os responsáveis. Eu acho que o diálogo, a judicialização, sim, é uma opção, não deixa de ser, mas não precisa ser desse jeito. Então, eu sou muito a favor, né, da conversa, de você ouvir as partes, de você saber o que está acontecendo. Às vezes a criança está vivendo, né, ali um momento conturbado dentro de casa, em que ela ouve determinadas coisas, em que há brigas, há confusões, ela está apenas transferindo aquilo, né, para uma outra criança, um coleguinha lá que não tem nada a ver com a história, né? Então, se a gente consegue colocar as coisas em perspectiva, eu acho que os resultados vão ser muito mais rápidos, né? A gente vai conseguir essas mudanças de uma forma muito mais célere, né, como o direito gosta de chamar, e de uma forma positiva também, né, positiva para as partes envolvidas. Porque tem que haver uma reeducação, né, em relação a determinadas coisas, né? E a palavra-chave aqui, eu acho, é empatia, né? A gente falou muito de empatia também no outro episódio. Não tem como falar educação hoje em dia, né? Mas acho que é impossível se a gente não falar de Verdade. empatia, né? De preocupação com o outro, de pluralidade, das diferenças, né? A gente vive num mundo diferente, né? Imagina se todo mundo fosse igual, né? Sim, Então, nós temos que criar, né? Mecanismos para entender isso, para realmente inserir também as crianças, os adolescentes nesse contexto. E não é fácil, né? Não é fácil, mas as estatísticas estão aí, assustam, né? Se a gente parar para pensar na quantidade de casos e às vezes, né? Quer dizer, nem às vezes, né, essas estatísticas elas são baseadas em casos, né, que são levados aí, né? Enfim, a judicialização, exato. por exemplo. Então, tem muitos casos que não são reportados, né? Que a gente não fica nem sabendo. E como eu falei, às vezes a criança não fala, o adolescente, né, fica por isso mesmo, o que não quer dizer que seja algo que a gente não deva considerar, né, a gente tem sempre que considerar, mas deixamos aqui uma mensagem positiva, né, positiva, responsabilidade civil também muito importante aqui nesse setor, o cyberbullying é um desafio também por ser novo, né? Então, muito tempo se fala de bullying, mas cyberbullying é essa variação aí que a gente conversou também, difícil, né? Então, a gente precisa de um tratamento para isso, com certeza. Já te convido para você retornar aqui para a gente falar só de responsabilidade civil, né? Trazendo vários casos concretos, vários exemplos, Vamos, que é o que o pessoal vamos. quer saber, né? O pessoal quer saber. E eu acredito muito, Gabi, eu parabenizo você pelo podcast, porque assim, quanto mais pudermos ser voz dentro, levando conhecimento, levando possibilidades de ajudar realmente quem precisa, eu acredito muito nisso, né? Quando a gente fala, a nossa região que a gente está morando, que é a região Sudeste, é a que mais possui casos de bullying. Quando a gente vai pesquisando, percebemos que dá para idealizarmos ações diretas e imediatas sobre cada caso. Né? O ambiente escolar é o ambiente em que mais se sofre bullying. Então, vamos atuar dentro das escolas. Se é a região Sudeste, porque a parte governamental das políticas públicas não cuida um pouco mais da região Sudeste nesse sentido. A Centro-Oeste não fica muito distante, mas a Sudeste é que se destaca. Então, se a gente consegue numerar, né, trazer números claros da ação do agressor e do ofendido, por que não agirmos em prol das pessoas poderem ter mais esclarecimento sobre isso? Então, já estou aqui aceitando seu convite claramente, porque trazendo casos e exemplificando e explicitando, com certeza, eu acho que será muito mais esclarecedor quando a pessoa consegue até se ver,
né, dentro dessa realidade. E quando eu falo da parte em que mais se sofre bullying, que é a parte racial, é o motivo racial e o motivo religioso, o racial, ele ainda está um pouquinho mais elevado. Então, que a gente possa realmente ter uma consciência efetiva e buscar por letramento. Eu hoje, como uma mulher branca, educadora que sou. Na minha época, só se falava em parte de escravos, fomos direcionados para conhecer pouco e pouco da cultura africana. Quando a gente traz essa ancestralidade e busca conhecer, eu hoje estou me deleitando. Para conhecer melhor e para poder realmente ser uma voz mais ativa dentro desse permear pedagógico que eu hoje me permito estar, para que eu possa colaborar com as instituições para que esses casos realmente não sejam mais tão representativos dentro da nossa sociedade, para que a gente possa realmente aceitar o outro como ele é, sermos mais empáticos e a palavra empatia realmente estar dentro de nós, que a gente possa exercitar a palavra empatia, né? Como substantivo, que não é verbo, mas que a gente possa realmente exercer. E começar a se colocar no lugar do outro efetivamente, mas se colocar dentro da condição que ele se encontra, dentro do grau de escolaridade que ele possui, para que a gente possa entender o outro de forma muito mais humana, né? E quando a gente se coloca nisso, a sua função de levar conhecimento por meio do seu podcast, da sua própria atuação também, como educadora, e trazer temas tão valiosos que as pessoas possam se sentir incluídas é muito importante. É muito importante. Eu agradeço muito, né, pela parceria, pelas palavras, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente está aqui para informar e a educação transforma, né? Então, isso que a Márcia falou, né? A gente abre a cabeça para pensar várias coisas, né? E é o que a gente quer fazer aqui, deixar essa sementinha para que as pessoas continuem pensando, entendendo, né, um pouquinho mais sobre o tema, que saiam do episódio, né, com de repente outras ideias ou outras questões, né, reflexões. Então, agradeço muito, pela parceria. E eu queria deixar aqui, né, falando em sugestões, em sementes, né, só para a gente deixar aqui para o pessoal uma recomendação, quando a gente fazia a primeira reunião, para pensar no roteiro do episódio, você mencionou a série da Globoplay, né? Os Isso, Outros. E eu acho que é isso. interessante porque eu não consigo explicar alguma coisa bem, a sensação não é minha, né? Quando eu estou explicando alguma coisa para alguém, se eu não dou um exemplo, eu acho que não vai ficar bom. Eu adoro dar exemplo, né? Eu Porque acho a que a pessoa se melhor vê forma de você inserida. ensinar é você visualizar, né, com exemplo. Então, a teoria pode Sim, ser maravilhosa, né? E a pessoa pode até ficar com uma compreensão interessante ali do conteúdo, uma compreensão boa, mas às vezes quando a gente vê, quando a gente se enxerga, enxerga e se enxerga, eu acho que aí o aprendizado ele vai para outro patamar, né? E aí, falando nisso, você sugeriu, e eu acho que nada melhor do que uma série, né? Não que essa série seja muito lúdica, né? Mas é algo que as pessoas assistem, né? Normalmente, é fácil de ter acesso, relativamente fácil de você acessar, de compreender. E eu queria que você conversasse um pouquinho, né? Sem dar muitos detalhes sobre a série, mas a gente vai deixá-la aqui de recomendação. É uma tá. série complicada, né? É uma série recente também, eu acho, eu não sei de que ano que ela é, mas é agora, né? Acho que é depois da pandemia, não tem muito tempo Ela, não. ela é pós-pandêmica, sim, É. ela veio depois da pandemia e tá um pouquinho mais sendo falado no canal, né, responsável pelo Globoplay, porque vai ter a segunda temporada. Ah, Então, sim. eles estão reprisando, né, estão colocando no canal aberto para que as pessoas, então, tenham acesso a ela. Antes de falar um pouquinho dela, só quero deixar aqui uma dica que esse você pode ter visto, as pessoas também que nos ouvem podem ter visto ou lido o livro. O Extraordinário também é um exemplo Ah, muito, sim. muito O filme, interessante, né? né? Filme e É, livro também, é. exato. Ele traz o aluno, a criança tem uma deformidade facial causada por uma patologia que agora não me recordo muito bem o nome, mas ele mostra toda essa evolução de como esse contexto escolar, que ele traz o contexto escolar claramente, né? E como depois, no final, ele é aceito, uma mãe que luta da forma correta para que ele seja aceito, mesmo mostrando a intensidade, né, do sentimento dela, que é feito pela Julia Roberts
no filme, mas o livro também é muito prazeroso a leitura, porque você vai vendo a evolução, como as pessoas também vão evoluindo sobre isso. Então, Extraordinário também é uma dica. Mas trazendo no âmbito nacional, quando a gente fala do âmbito nacional, os outros, ela passa a ser uma série, obviamente ela traz outras vertentes do cenário do Rio de Janeiro, outras vertentes que já entram nas políticas públicas, nas ações dos comandos paralelos, que não é o mote que a gente traz aqui agora, mas tudo ocasionado por uma agressão dentro de um condomínio fechado, que cada vez a gente também pode. Olha, tem vários leques para que a gente possa falar sobre isso. Um condomínio fechado, em que as pessoas não têm. As crianças são criadas, né? E as crianças e adolescentes são criadas dentro daquele condomínio fechado, e mostra uma agressão que dois adolescentes tiveram, e aí depois cada casal responsável pelos seus filhos mostram claramente como a educação e como o comportamento deles reverbera na ação do agressor e do ofendido. Então, é uma série interessante. Eu não vou falar muito para que as pessoas possam, quem não assistiu, assistir, e vai ter o lançamento da segunda temporada, que eu acho que é interessante, mas por outros motivos também, que são importantes a gente trazer aqui. Mas como a origem do bullying, né, da atuação ali, um menino que não sabia jogar direito, e aí a agressão física, porque foi uma agressão física inicial, que desencadeou uma série de situações dentro desse contexto. E é importante a gente revalidar nossos sentimentos, a gente reavaliar todo o tempo. Será que eu estou agindo assim? Será que eu não estou agindo assim? Os pais podem se ver muitas vezes inseridos, tendo as mesmas opiniões ali, e é importante a reflexão, o redirecionamento de atitudes e da educação do próprio filho. Eu acho mega satisfatório o assistir. Muito Fica aí a valioso. recomendação, a dica, né? Uma série, né? Obviamente, o tema que a gente trouxe aqui hoje, né, é um tema complicado, né? Cheio aí de questões, e a série vai trazer essas questões também. Mas fica aí a oportunidade de ver, né? Não só ficar aqui muito na teoria, mas para a gente conseguir ver. E é algo que pode acontecer, né, em qualquer lugar, então a gente sabe que, como falamos aqui, né, o bullying está em todo lugar, sempre existiu, né, infelizmente. E vai continuar existindo, né, ainda, infelizmente. Então, o que que a gente tem que pensar é a forma de tratar esse bullying, né, de saber ali as causas e não só as consequências, né? Então, tudo que falamos aqui no episódio. Mas, Márcio, eu queria agradecer muito, né, mais uma vez aí pela parceria, pela oportunidade, né, de bater essa bola com você, né? Sempre ótimo recebê-lo aqui. São temas muito ricos, né, ligados a direito à educação, né? Então tem total conexão com o que a gente conversou também. Que, aliás, a gente vai deixar tudo direitinho aí para os ouvintes, né? Quem tiver se interessado pelo tema. O outro episódio também é imperdível. Eu fiz aqui a parceria com a Márcia também, né, e conversamos de forma mais aprofundada aí sobre o direito à educação, a questão de inclusão, as dificuldades, né, os desafios. Então, você que estuda, você que se interessa, né, ficou aí um excelente episódio para se informar, né, aprofundar aí o tema. Vamos deixar as recomendações também, o perfil da Márcia, né? Deixem aí sugestões também para que ela volte, né? Responsabilidade civil é um tema que o pessoal sempre gosta muito, sempre pede muito. Então já convido você para retornar, mas quem sabe aí, né, vão ouvir, tem uma ideia aqui, mas e se isso, né? Deixar aí as perguntas, né, nos comentários para que a gente possa fazer mais parcerias, trazer mais temas aqui vinculados ao direito à educação, que é tão importante, tão necessário e precisa ser debatido, falado, né? A gente precisa conversar, a gente precisa desmistificar, né, a teoria, a prática, ver como é que realmente está acontecendo, o que realmente é necessário, né? Então, sua disponibilidade, né, para essa conversa, né, sempre excelente. E é isso, né? Queria deixar aí esse espaço para você, né? Se não tiver alguma consideração final, alguma reflexão que você queira deixar, alguma frase, uma mensagem para os ouvintes. Daí já te aguardo aí para a próxima gravação. Convite aceito, já me coloco à sua disposição, é sempre um prazer. Como reflexão, eu sempre coloco a educação como uma ação, um meio libertário, né? De poder se comunicar, de poder conhecer. E aí, mais uma vez, eu falo de ti, Gabi, não tem como fugir um pouquinho do teu empenho em levar aos outros e trazer pessoas que possam falar tão claramente sobre o assunto e que possam se posicionar. Bullying, cyberbullying existiu, existe e sempre existirá. A forma como nós vamos lidar com ele
é que vai fazer toda a diferença. Então, que nós possamos buscar cada vez mais conhecimento e que seu canal seja sempre fonte desse conhecimento, que volto a dizer, buscar informação aleatória, de forma muito, sem buscar real o conhecimento do que pode, do que não pode, do que é muito complexo, porque o mundo está cheio de pessoas que pensam diferentes de nós, mas que, na verdade, não buscam o conhecimento real sobre aquele conteúdo. Então, que a gente possa usar a educação realmente como uma fonte libertária de conhecimento e de atuação, e que nós possamos realmente direcionar nosso pensamento para uma atuação real, que possa surtir efeito e efetiva, não meramente taparmos o sol com a peneira, literalmente, dentro do ambiente escolar, fingirmos que damos palestras educacionais para aqueles alunos em que não há uma produtividade clara e um resultado verdadeiro dentro do coração daquele aluno. Então, que sejamos mais empáticos, sim, mas que a atuação escolar ela seja muito mais clara e evidente. Que os gestores e professores se comprometam realmente com esse atuar verdadeiro educacional. É isso, né? Acho que nem que eu tente aqui dá para para acrescentar, né? Só concordar aqui com o que você falou, e é isso, pensar na efetividade, nos resultados que a gente quer, o que que a gente quer para o futuro, né? Não adianta ficar lamentando agora, mas eu queria ter feito, não, já era, né? Vamos pensar aqui para frente, né? Pensar na efetividade das políticas públicas, né? O que que a gente quer, quais resultados que a gente quer, o que que a gente está buscando. É isso, só assim que a gente vai conseguir mudar. Mas por hoje é só, ouvintes, muito obrigado você que ficou até aqui acompanhando a gente. Márcio, um beijo grande para você. Te aguardo aqui no próximo episódio. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Márcia. Tchau.